Olá, queridos pais de Cristo a todos. Estou aqui para realizarmos mais uma aula, aquela aula, na verdade, que ficou pendente durante alguns dias, dado a um problema de saúde que eu tive, um progresso de uma gripe muito forte, um resfriado muito forte. Foi muito complicado para nós darmos continuidade ao nosso curso. Nós encerramos o livro de Efésios, que foi uma jornada fantástica. Fomos acometidos de várias coisas quando nós iniciamos esse curso, e graças a Deus tudo se acertou, estamos bem para a glória de Deus. Algumas vezes, talvez você vai perceber eu tossindo nas nossas aulas, mas está tudo bem, graças a Deus. E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Gênesis, conhecido como livro do princípio, Bereshit no hebraico. E nós vamos entender algumas ideias em Gênesis capítulo 6, 7 e 8. Possivelmente nós ficaremos mais presos no capítulo de número 6, pois ele é a linha introdutória do capítulo 7 e do capítulo 8. Então, a compreensão do 7 e a compreensão do capítulo 8 está na base do capítulo de número 6. Nós estudamos o capítulo de número 5, entendendo o significado de cada um dos nomes. Até mesmo no resumo ficou mais fácil de nós compreendermos a ideia proposta no capítulo 5 de Gênesis. E hoje nós vamos entender o capítulo de número 6, capítulo de número 7 e capítulo de número 8. Dado que nós precisamos compreender algo, o capítulo de número 5 serve como a base do capítulo de número 6. Por qual motivo? O capítulo de número 5 fala da genealogia de Sete. A genealogia de Sete está ligada à genealogia dos filhos de Deus. Então você vai compreender esta genealogia de Sete, o por qual motivo, o porquê ela é citada no capítulo de número 5, porque Moisés faz questão de mencioná-la no capítulo de número 5, sendo que ali os personagens principais está na pessoa de Eva, está na pessoa de Adão, está na pessoa de Caim, um pouco na pessoa de Abel, mas Abel teve ali o seu assassinato, está na pessoa de Noé, e porque Sete entra na história no capítulo de número 5, dando a sua genealogia, já que a genealogia proposta nas Sagradas Escrituras estão aplicada a uma pessoa importante. Qual a importância de Sete, biblicamente falando? E nós vamos compreender isso no capítulo de número 6, o por qual motivo a genealogia de Sete é citada. Lembrando que a genealogia de Sete é nominada como os filhos de Deus. Então, quem vem de Sete é nominado como filhos de Deus. E por qual motivo isto? No capítulo 6 nós vamos abordar. Então vamos lá? Gênesis capítulo de número 6, pegue a sua Bíblia, pegue aí seu material de estudo, pegue as suas anotações, papel, caneta, caderno, tudo que for necessário, celular, tablet, o que você tiver necessário aí como ferramenta de estudo. Eu não vou ler muitos versículos, então eu peço que você acompanhe a aula lendo os versículos, para que nós possamos ser mais dinâmicos em nossas expressões aqui a respeito de Gênesis capítulo de número 6. Então vamos lá? Gênesis 6 nos traz um relato intrigante sobre a humanidade. Na verdade, ali você consegue entender um pouco da personalidade que a humanidade possui dentro de si. Eu fiz uma publicação recentemente dizendo o seguinte: não há bondade em mim. Na verdade, eu sou desprovido de bondade. Não há dignidade em mim. Na verdade, eu sou desprovido de dignidade. Nada de bom você encontrará em mim, a não ser o Espírito Santo, pois tudo que de bom em mim há é obra do Espírito Santo, é o Espírito Santo.
Como é que eu tenho a base desta frase? Muito simples. Gênesis capítulo 6 nos dá uma base, uma ideia e um veredito que a humanidade por si só é caída. A humanidade por si só é uma humanidade totalmente deturpada, é uma humanidade totalmente desprovida de bondade por si só. Então você não consegue, é impossível você encontrar bondade pura, bondade pura, pureza de bondade em uma humanidade desprovida da presença de Deus. Isso é impossível. Mas Marcos, olha, existem pessoas que não são cristãs, pessoas que não conhecem a Deus e elas são boas. Não, na verdade, as atitudes delas são boas, mas os pensamentos não são. As atitudes delas são boas, mas desejos desenfreados não são. Porque o ser humano em si ele está caído em sua natureza adâmica, a não ser que este ser humano caído na natureza adâmica se incline para Cristo Jesus, que é o segundo Adão. Então, Marcos, você está dizendo que um cristão ele não está suscetível a esses pensamentos? Não, pelo contrário. O cristão, na verdade, ainda está ainda mais suscetível a esses tipos de desejos e pensamentos errôneos. E por que isto acontece mesmo sendo um cristão? Para lhe provar que por sua própria capacidade você não pode ser salvo. Pelo seu próprio intelecto você não pode ser salvo. Você pode jejuar, você pode orar, você pode buscar a Deus de uma maneira que ninguém busca. Durante a semana você vai pecar, nem que seja em pensamentos, porque você não pode se salvar. Então eu deixo de fazer? Não, eu continuo fazendo, mas compreendendo que a minha salvação é apenas e só pode ser por meio de Cristo Jesus. E Gênesis capítulo 6 nos dá essa base, que a humanidade é uma humanidade corrompida por si só. Existe uma frase na sociologia que diz que, na verdade, Eric Durkheim, ou em outras expressões mais brasileiras, Eric Durkheim, ele vai fazer uma pergunta que o mesmo responde. E a pergunta de Eric é a seguinte: quem influencia quem? É o indivíduo que influencia a sociedade ou a sociedade que influencia o indivíduo? E Eric responde, dizendo que é a sociedade que influencia o indivíduo. Mas, na verdade, isso é um debate sociológico. Por qual motivo? Porque o indivíduo em si que corrompeu a sociedade, o ser humano que corrompeu a sociedade. Você percebe à sua volta como a humanidade está corrompida, corrompida nos seus princípios, corrompida nos seus valores, corrompida nas suas ideias sobre o Criador, corrompida num gnosticismo, fazendo para si, esculpindo para si dentro do seu ventre outros deuses, a qual nós abordamos lá no livro de Efésios. Então nós precisamos compreender que pela nossa própria capacidade não podemos de forma nenhuma obtermos a salvação. Então, se eu não posso obter salvação pela minha própria capacidade, eu deixo de fazer coisas que eu penso que podem me fazer salvo. É aí que você se engana, pois a Bíblia nos dá um respaldo em dizer que nós somos salvos pela fé, mas a fé sem obras, ela é morta. Então, se você é salvo pela fé, é necessário que a sua fé esteja ativa. E como é que a minha fé está ativa? Através das obras. Então, as obras não é para que eu seja salvo. As obras são para que a minha fé esteja ativa. E uma fé ativa é uma fé viva. E uma fé viva é ela que produz em mim o senso de salvação na pessoa de Cristo Jesus. Então vamos para a aula. Este é um pouco da nossa introdução a respeito de Gênesis capítulo de número 6. Lembrando que esta aula estará disponível no YouTube, ok? Esta aula estará disponível no YouTube. Eu não colocarei no Instagram, pois eu não estou fazendo ao vivo por causa da hora, ok? Então essa aula estará disponível no YouTube. Então você vai acessar o link e vai assistir essa aula
vai participar, não apenas assistir, mas participar desta aula conosco, ok? Então vamos lá, vocês estão notando aqui, ó, essa decoração é a agenda da minha esposa. Eu estou gravando essa aula no espaço dela, porque eu não quero gravar no escritório, pois o escritório é muito próximo do quarto, então eu vou acabar acordando ela e meu pequeno cunhado que está aqui na nossa casa durante alguns dias, ok? Então estou gravando no espaço dela, por isso vocês estão notando essa decoração, é minha esposa, tá bom? Então vamos lá. Gênesis capítulo de número 6 nos traz essa ideia da humanidade corrompida. Então nós vamos ver que as principais informações de Gênesis capítulo 6 é uma união proibida. Você já consegue notar aí no início do texto que há uma união que você nota que ela vai frutificar algo não tão agradável, na verdade nada agradável, corrompendo assim o plano primário, que o Senhor estabeleceu na vida do ser humano e na sociedade. Esta união proibida, os filhos de Deus, lembra que eu falei sobre a genealogia? Os filhos de Deus não são anjos, ok? Não são anjos. Nós vamos abordar um pouco disso mais à frente. Não são anjos, não são criaturas divinas, não. Os filhos de Deus aqui vêm da genealogia de Sete. E por que a genealogia de Sete é manifestada e nominada como a genealogia dos filhos de Deus? Porque a genealogia de Sete andou nos caminhos do Senhor, até que eles vão se unir com as filhas dos homens, ou filhos dos homens. E que filhos dos homens eram estes? A descendência de Caim, a descendência corrompida, a descendência depravada, a descendência que não conhecia Deus. Eu estava conversando hoje, ensinando meu cunhado a ler a Bíblia, e eu ensinei para ele um dos princípios mais importantes que um cristão precisa aprender. Gênesis capítulo 1, verso 26. Porque Deus nos criou? Deus nos criou para sermos semelhantes a Ele. Por isso que Ele falou em Gênesis capítulo 1, verso de número 26. Façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. E como é que eu posso ser semelhante a Deus? Cumprindo as tuas leis, cumprindo os teus requisitos, cumprindo aquilo que Ele estabeleceu. Então eu preciso compreender que Gênesis capítulo de número 6, os filhos de Deus, eles vão prevaricar contra o Senhor quando eles vão se unir com as filhas dos homens, ou seja, pessoas que não conheciam a Deus, pessoas que não tinham o prazer de ter Deus como o seu esposo, ter Deus como seu Senhor, ter Deus como o seu rei, ter Deus como o seu senhorio. Então, se torna proibida pela questão do jugo desigual. E é complicado nos dias atuais falar a respeito disso, porque existem pessoas que querem viver um relacionamento evangelístico, dizendo, eu vou trazer para a presença de Deus. Claro que isso acontece, mas são casos e casos. Então nós não podemos se inclinar para esta ideia, porque Paulo aborda sobre isso para que nós não venhamos procurar em viver em um jugo desigual. Okay? Um dos princípios também a respeito de Gênesis capítulo de número 6, a maldade humana, a corrupção e a maldade da humanidade que levaram Deus a tomar a decisão do dilúvio. Outro tópico em Gênesis capítulo de número 6, estou sendo aqui resumido, mas estou mandando aqui todo o material para que vocês possam acompanhar a aula. A salvação de Noé. Por que eu coloquei aqui a salvação de Noé, precisamente não a salvação da família de Noé? Mais à frente nós vamos abordar sobre isso. E Noé foi instruído a construir a arca, você conhece a história. Deus estabelece um tempo para que essa arca seja construída. Deus fala com Noé apenas uma vez, até o período do dilúvio. E você percebe que, por mais que Deus tenha falado uma só vez, Noé não ficou pedindo confirmação. Noé era um homem tão inclinado para as coisas de Deus que Deus não precisava confirmar aquilo que já havia falado. Pelo contrário, Deus falou e Noé recebeu, aceitou, teve uma grande aceitação a respeito daquilo que Deus falara, e então começou a exercer um trabalho baseado naquilo que Deus havia falado. E Noé construiu a arca por 120 anos. É a pergunta que fica aí.
porque Deus mandou construir uma arca que levaria 120 anos. Por qual motivo? 120 anos Noé construindo, não só construindo, mas construindo a arca e pregando aquilo que Deus havia falado e estabelecido a ele. Por que Deus estabeleceu 120 anos para que Noé pregasse e construísse a arca? Isto era uma manifestação da misericórdia e paciência de Deus. Então, os 120 anos representa a misericórdia e a paciência de Deus para a humanidade. Então, o que Deus estava estabelecendo Noé, eu poderia muito bem fazer com que esta arca, o Deus que criou o universo em capítulos anteriores, não teria poder de construir uma arca para colocar Noé e sua família? Teria. Um Deus que teve poder, pelo poder da palavra, criar todo o cosmos, todo o cosmos, todo o universo, buraco negro, Via Láctea, Sol, Lua, Júpiter, Saturno, Urano, Mercúrio, Plutão e por aí afora, não teria poder de, através da sua palavra, construir uma arca e colocar todos os animais ali dentro da arca? Teria. O Deus que teve o poder de criar tudo isto e criar também o homem do pó, não do barro, mas Deus criou o homem do pó da terra. Porque se falar que nós somos barro, Deus nos criou do barro, nós estamos nos dando valor demais. Nós não fomos criados do barro, fomos criados do pó. E Deus, que teve o poder de criar o homem do pó, não teria o poder de destruir tudo e criar tudo de novo? Teria. A pergunta que fica é o porquê Deus permitiu que Noé construísse uma arca por 120 anos e pregando por 120 anos. Muito simples. Era a manifestação da graça, misericórdia e paciência de Deus à humanidade. Então, o que Deus estava dizendo Noé, estabeleci 120 anos, mas eu poderia destruir tudo. Poderia salvar você e a tua casa, salvar os animais, construir uma arca, tirar você da terra, fazer igual eu fiz com Enoque e trasladar você, sua casa, sua família, destruir a terra e depois coloco de volta, estabeleço de novo como estabeleci Adão no jardim, fazer tudo novo. Então, por que Deus não fez isso? Porque Deus estava dando uma segunda chance. Deus não é um monarca cruel. Deus não é um imperador cruel que não dá oportunidades da sua criação, do povo se arrepender. Não, Deus sempre dará oportunidades. Sempre dará oportunidades. Então, esta ideia que quero aceitar Jesus, mas numa outra oportunidade eu devo tomar cuidado, porque nem sempre a minha cota de oportunidades está cheia. Às vezes minha cota de oportunidades está no limite. Não só aceitar a Cristo, é apenas uma forma habitual de falar, porque não somos nós que o aceitamos, Ele que nos aceita, mas é aproveitar a oportunidade que nós temos, que Ele está nos aceitando e nós recusamos este aceitamento da parte de Cristo para conosco. Então nós precisamos compreender que a proposta de Gênesis capítulo de número 6 é esta ideia, é a manifestação da paciência, da graça e da misericórdia de Deus. Mas passando 120 anos, Deus agora não manifesta a sua misericórdia, Deus agora não manifesta a tua graça, Deus agora não manifesta a sua paciência, agora Deus manifesta a sua justiça, e dentro da sua justiça Deus deve manifestar o teu juízo. É por isso que esta ideia que estão pregando por aí, que Deus é coleguinha, que Deus é o seu amiguinho, como se fosse um amiguinho de escola, onde as pessoas chamam Deus de você, onde as pessoas colocam Deus no pé de igualdade como qualquer outro ser humano, errado, porque Deus é Senhor, Deus é soberano. E esses dias eu vi um vídeo que falaram assim, você trata o Senhor, Deus como Senhor porque você o vê como juiz. Eu o vejo apenas como meu pai, eu vejo ele como meu pai, por isso que eu trato ele como meu pai. Aí eu faço uma pergunta, um filho que chama o pai de você, nós que viemos aí de uma linha, eu vim de uma linha, de uma cultura mais da roça, podemos dizer assim,
nós aprendemos que chamar os pais de você, as pessoas mais velhas, as pessoas mais doutas, as pessoas com mais conhecimento, as pessoas com mais experiências de vida de você, é uma falta de respeito. Você não chama um juiz de você, você não chama um policial de você, você não chama um médico de você, você não chama, um indivíduo não chama uma pessoa de um cargo, de um patamar, um desembargador de você, não. Você mostra respeito pelo patamar que ele tem, pelo status que ele tem. E eu preciso manifestar respeito, temor por aquilo que Deus é. Então, essa ideia que as pessoas têm de colocar Deus como um padrão de coleguinha está errado. Deus é um Deus justo, Deus é um Deus santo. Eu não estou dizendo que isto nos priva de nos aproximarmos dele, não. Quando é que eu me aproximo mais de Deus? Quando eu entendo quem ele é. Lá em Jó, ele disse no livro de Jó, que é um livro altamente poético, Deus manifesta para Jó quem ele é, fazendo perguntas para Jó. Ok? Então vamos lá, o esboço de Gênesis, capítulo número 6 é esse. Deus manifestando a sua paciência, graça e misericórdia, mas também manifestando o seu juízo e a sua justiça. Então essa ideia que Deus é Deus só de amor, Deus é Deus só de lengo-lengo, Deus é só um Deus que abraça, é um Deus... Não, e sim, Deus é um Deus que abraça, Deus é um Deus que ama, mas Deus também é um Deus de justiça. O Deus que ama é o Deus que dá oportunidades. O Deus que ama é o Deus que tem paciência e me dá oportunidades. O Deus que ama é o Deus que me dá o favor da graça. Eu não mereço, mas eu tenho. Mas o Deus também que ama manifesta o teu amor em justiça. O Deus que ama manifesta o teu amor no castigo. Porque um pai que ama o filho que tem, castiga o teu filho. Então nós precisamos compreender isso. Eu devo ficar altamente preocupado quando eu não sinto mais o castigo de Deus sobre a minha vida fazendo as coisas erradas. Porque quando eu faço as coisas erradas e não sinto o castigo de Deus, é um sinal que Deus me entregou às minhas próprias paixões. Marcos, isto é bíblico, Romanos capítulo 1, verso de número 26. E Deus entregou os homens às suas paixões. Então o maior perigo não é Deus te castigar. O maior perigo é Deus deixar-te te castigar e deixar você à mercê dos seus prazeres. E aqui Deus deu uma oportunidade. Então, qual é o esboço de Gênesis capítulo de número 6? Então, vamos lá? De Gênesis capítulo 6, versículo 1 ao versículo 7, você vai ter o esboço da maldade da humanidade e a multiplicação da humanidade. Então, na medida que a humanidade se multiplica, é a medida que a iniquidade, ou seja, a prática contínua de pecado, há de se multiplicar. No versículo de número 3, nós temos a declaração divina do Senhor, que é um dos textos mais conhecidos. E disse o Senhor: o meu espírito não contenderá para sempre com o homem, pois ele é carne. Contudo, os seus dias serão 120 anos. Então, o pecado agrava até mesmo no físico do homem. Hoje, pessoas morrem com 20 anos, 25 anos de idade, são agravantes de pecado. Não estou dizendo que toda morte é consequência de um pecado no ato, mas é uma consequência de nós estarmos dentro da nossa descendência adâmica. Por exemplo, existem doenças. As doenças, elas vêm através de pecado. Marcos, mas eu não cometi nenhum pecado. É impossível. Mas eu estou dizendo que tudo que nós vivenciamos hoje é consequência de pecado, até mesmo os animais. Antes do pecado, os animais não eram animais carnívoros. Antes do pecado, os animais eles não possuíam a cadeia alimentar. E como é que você tem a prova disso? Apocalipse. Que você vai ver que no tempo do pleno conhecimento, onde Cristo estará com seu reino milenar estabelecido na terra, nós estaremos perto do leão, e o leão não terá desejo algum de alimentar da carne humana. Por qual motivo? Por causa da pureza. Não haverá pecado no reino do milênio. Logicamente, após o milênio, haverá a guerra, que nós entendemos, e por aí vai, mas isso aí é um assunto para outra hora. Isso aí é um assunto escatológico. Os gigantes na terra. Versículo de número 4 vai falar sobre os Néfilins, que são os gigantes.
E as pessoas perguntam: que gigantes são esses? Estes gigantes é o contato genético dos filhos de Deus com as filhas dos homens. Mas Marcos, que possibilidade é essa de nascer gigantes? Nós não temos provas concretas, mas alguns fatores científicos que apontam que a genética de Sete era uma genética pura, era uma genética abençoada por Deus, porque era um povo, era uma genealogia, era uma geração que se inclinava para Deus. Então, automaticamente, a sua genética era abençoada. Marcos, se inclinar para Deus envolve alguma coisa da minha genética? Muda alguma coisa da minha genética? Muda. A Bíblia diz sobre isso. A Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Isso é genética. Você nota uma pessoa que é cristã e uma pessoa que se desviou, uma pessoa que não é cristã. E eu falo cristã aqui no sentido de uma pessoa que tem uma vida de dedicação a Deus. Você nota na face a diferença. Você nota na face a diferença. Ok? Em Gênesis capítulo de número 6, verso de número 5, nós temos o esboço da maldade do homem. No capítulo de número 6, versos 6 e 7, nós temos o arrependimento de Deus. Nós vamos falar sobre esse tipo de arrependimento. Ok? Vamos lá? Então, o esboço do capítulo 6, você tem aí o arrependimento de Deus. O Senhor se arrependeu de ter feito um homem na terra. Isso lhe pesou no seu coração. E o Senhor disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, os homens, também os animais, os seres que se arrastam e as aves do céu, porque me arrependo de havê-los feito. Aí a pergunta que fica é: o que os animais têm a ver com isso? Eles não têm a ver com nada, porém eles também foram alcançados pelo fator do pecado da humanidade. O pecado da humanidade corrompeu até mesmo a natureza de Deus. Eu vou dar um exemplo como o pecado da humanidade corrompe a natureza divina. As queimadas no Amazonas é um fruto do pecado alcançando a natureza. A caça ilegal é um fruto do pecado alcançando a natureza, destruindo a criação divina. Então, até mesmo o nosso comportamento mediante a natureza pode se declarar como pecado ou não. Vou dar um exemplo: uma pessoa que apoia a caça ilegal, a pessoa que apoia a extinção de certos tipos de animais, sim considerado pecado, porque você está destruindo aquilo que Deus criou. Marcos, você está dizendo que é pecado caçar? Depende, porque toda autoridade é constituída por Deus. Se a autoridade constituiu que caçar tal animal é errado, e quando você caça esse animal, você está cometendo pecado pelo fato de você estar tirando a autoridade daquilo que Deus deu autoridade. E nós vamos falar sobre este arrependimento de Deus. Será que o arrependimento de Deus é como o nosso arrependimento? Que tipo de arrependimento é este? Essa pergunta nós vamos responder quando encerrarmos aqui o nosso esboço. O outro tópico que nós temos é do capítulo 6, verso 8 ao verso de número 10, Noé encontra graça diante de Deus. Noé é chamado e encontrado como justo. Aí nós vamos ver no verso 10 a prole de Noé, que gerou 3 filhos, Sem, Cã e Jafé. Cã também pode ser usada a expressão aqui mais brasileira, cão, ok? E não é errado usar essa expressão. A corrupção da terra e o mandato divino. Nós temos o esboço do capítulo 6, verso 11 ao verso de número 12, a corrupção da terra, que é diferente da corrupção da humanidade. Capítulo 6, verso 13 é o esboço do anúncio do dilúvio. As instruções para a arca é o esboço do capítulo 6, verso 14 e 16. O mandato do dilúvio, novamente, no capítulo 6, verso 17. Aí você vai notar a aliança de Deus com Noé, a promessa a Noé. Então você percebe que a família de Noé não está envolvida em nada. Não está envolvida em nada. A família de Noé está envolvida na salvação. Aí você pergunta: Deus iria salvar a família de Noé? É uma pergunta boa de se fazer. A sua aliança com Noé, prometendo que ele entrará na arca e que a sua família será salva das águas do dilúvio. Então, toda promessa, toda aliança, toda salvação, todo livramento está ligado na pessoa de Noé, nunca ligado à família de Noé.
A família de Noé só é ligada à salvação, só é ligada ao livramento, só é ligado à oportunidade de entrar na arca através da aliança que Noé tem com Deus. Então, a aliança que Noé tem com Deus salva toda a sua casa. Eu não estou dizendo que eles entraram na arca só porque Deus tinha uma aliança com Noé. Não, eles ouviram a pregação de Noé. Eles ouviram o que Noé pregava e eles creram naquilo que Noé pregava. Imagina você ouvir um homem pregar 120 anos e você entrar na arca. Irmãos, é crer naquilo que ele está pregando. Do capítulo 6, verso 19 ao verso de número 20, você tem aí a preservação dos animais. Do capítulo 6, verso 21, você tem um tópico, as provisões para a arca. É bom você dividir esses tópicos, por qual motivo? Aí você compreende melhor o capítulo de número 6. Aí a obediência de Noé, no capítulo 6, verso 22. E claramente o versículo mais conhecido do livro de Noé é o versículo de número 3, que Deus fala a respeito do homem, do Espírito de Deus não contender mais com o homem, porque ele é carne e ele viverá 120 anos. Então vamos lá. Qual é o tópico que nós queremos analisar aqui para nós darmos mais ênfase aqui no capítulo de número 6? Primeiro fator, a corrupção generalizada começa na união proibida. Você vai notar, biblicamente, que Deus sempre fez questão de zelar pela pureza espiritual do povo, de zelar pela virgindade espiritual do seu povo. Então, alguém que se inclina para Deus, Deus passa a preservar a virgindade espiritual dela, a pureza espiritual dela. E você nota isso? Todas as vezes que você passa a buscar mais a Deus, passa a ficar mais espiritual, existem algumas pessoas que elas deixam de fazer parte do seu ciclo de vida. E por que isto? Porque Deus quer preservar a tua virgindade, a tua pureza espiritual. Então, aquela frase não é uma frase de parece ser, mas não é, um jargão de pregador, que Deus só vai permitir que ande com você pessoas que estão no mesmo propósito. Não é um jargão, é uma verdade. Porque uma vez que você anda no propósito de ter uma vida espiritual, não há possibilidade de pessoas que não querem nada com isto fazer parte do seu ciclo. Marcos, você está dizendo que uma vez que estas pessoas não fazem parte, não querem fazer parte deste propósito, não vão ter contato comigo? Não é isto. Estou dizendo de convívio, frequência em estar com você. É diferente. Agora, quem quer mudança, Deus permitirá que esta pessoa se aproxime de você para que você seja um agente de mudança na vida delas. Então aqui você vê esta união vai prevaricar, vai sujar, vai tornar profano aquilo que estava santo, aquilo que estava santificado, a pureza espiritual, a virgindade espiritual da geração dos filhos de Deus, porque eles vão se unir de forma proibida com as filhas dos homens, aquelas que eram da descendência, não só aquelas, mas aqueles também que eram da descendência de Caim, uma descendência que não conhecia Deus, uma descendência que não fazia questão de conhecê-lo, uma descendência que não fazia questão de andar nos caminhos e nos princípios que Deus havia estabelecido. E qual é o princípio que Deus havia estabelecido se não havia ainda lei? Muito simples, Deus estabeleceu lá no capítulo 1, verso 26, que o homem seja semelhante a ele, ok? E aí, nesse contato, nasce os Néfilins. Aí no capítulo 6, verso de número 2, você vai encontrar aí no tópico os filhos de Deus e as filhas dos homens. Gênesis capítulo 6, verso de número 1. Aí na página de número 9. Página de número 9, você vai encontrar aí no verso de número 2 do capítulo 6. Os filhos de Deus, ao se casarem com as filhas dos homens, geraram uma descendência de gigantes na terra. A identidade exata desses gigantes é incerta, mas eles eram seres poderosos e de estaturas excepcionais. Deus determinou um tempo, versículo de número 3, Deus determinou um tempo que seria limitado de 120 anos, e essa medida revela a paciência. Nós falamos sobre isso. Aí versículo de número 4, destacando os Néfilins.
os Néfilins, resultado da união entre os filhos de Deus e as filhas dos homens. Eram gigantes famosos na antiguidade. Sua presença na Terra representava uma ameaça ao plano divino. Então aqui você nota que Deus criou o homem não com este planejamento de haver gigantes. Deus criou o homem não com este planejamento, deste contato. Aí você pergunta, olha, Marcos, então Deus... Perdão, tá, irmãos? Eu estou suando aqui porque eu estou sem ventilador. Vamos lá, Marcos. Você está dizendo então que Deus criou tudo isto e Deus não sabia que isso iria acontecer? Na sua presciência, Deus sabia de tudo. Mas Deus deu oportunidade para o ser humano. Aí vem da vontade soberana de Deus. Deus poderia intervir? Poderia. Deus deveria intervir? Aí é outra história, você tem que perguntar para ele. Existem coisas que a Bíblia não revela. Então, Deus não interviu porque havia um propósito. Havia um propósito desde as antiguidades, desde a primazia, desde tudo isto ser criado, antes de tudo isso ser criado, havia já um propósito de Deus não intervir. E depois disso, através dos Néfilins, a corrupção aumenta. E os Néfilins ameaçam o plano original. Vou dar um exemplo, uma das coisas que ameaça o plano original, é complicado falar sobre isso, mas a união de pessoas do mesmo sexo ameaça o plano original de Deus, porque não é o plano bíblico. O plano bíblico é que varão esteja com a varoa, varoa esteja com o varão. Este é o plano original. Vou dar um outro exemplo. O plano original é crescer e multiplicar, não crescer e abortar. Então são coisas que se tornam perigos para o plano original. E para isso se faz necessário a justiça de Deus. Para isso se faz necessário o julgamento divino. E Deus não pode hoje julgar novamente a humanidade através de um dilúvio, porque ele não pode ir contra a sua palavra. Mas haverá o julgamento no arrebatamento, haverá o julgamento no grande trono branco descrito lá em Apocalipse, a partir do capítulo 19 ao capítulo de número 21. Você vai notar ali o grande julgamento do trono branco, ok? Vamos lá? Então você vai notar aí que Deus vai se arrepender de ter criado toda a humanidade. A pergunta que fica é, este arrependimento de Deus é como um arrependimento humano? Este arrependimento de Deus é como o arrependimento que a humanidade tem? Não. Por quê? Este arrependimento aqui é descrito na linha teológica de antropomorfismo, ok? Grave esta palavra, antropomorfismo. O que é antropomorfismo? Antropomorfismo é uma linguagem que tenta tornar mais humana algo a respeito de Deus. Vou dar um exemplo. Se Deus lhe mostrar uma visão de fato como o céu você não vai conseguir explicar na sua essência, na sua veracidade. Você vai usar figuras e alegorias humanas para que haja uma compreensão clara daquilo que você viu. Vou dar um outro exemplo. Você é um grande empresário. Você entende tudo do ramo da tecnologia, você entende tudo do ramo dos eletrodomésticos, tudo que envolve a tecnologia, você compreende, você tira de letra. E você também é um missionário. Você vai para um lugar indígena e neste lugar você quer explicar sobre a modernidade. Vou dar um exemplo, não que este seja o propósito de uma obra missionária, não que este seja um propósito de uma obra missionária, mas você vai até este lugar e vai falar a respeito da tecnologia. Você não vai conseguir explicar
ou ter uma explicação contundente, uma explicação clara para um indígena que nunca teve o contato com a tecnologia, explicando da seguinte maneira: olha, um aparelho telefônico é um aparelho que tem rede Wi-Fi, tem conexões com vários países. Ele não vai compreender nada do que você está falando. Por qual motivo? Porque você está falando numa linguagem que só você teve o contato, uma linguagem que só você viu, só você presenciou, ok? Então, o que é uma linguagem de antropomorfismo? É uma linguagem que você tenta humanizar aquilo que é divino para tornar mais claro ao ser humano. Por isso que Jesus falou que ele precisava falar de coisas humanas, de coisas terrenas, porque quando ele falava de coisas espirituais, os humanos não compreendiam. Aí você pergunta, por que Jesus falou por parábolas? Por que Jesus falou da parábola do semeador? Porque as pessoas compreendiam o que é semear. Então, o antropomorfismo tenta mostrar algo que o ser humano entende a respeito de Deus. Então, aqui o arrependimento não cabe a vestimenta de um arrependimento humano, porque o nosso arrependimento é o arrependimento de errar naquilo que nós praticamos, e Deus não erra. Então, o arrependimento aqui é uma linguagem de antropomorfismo. E que linguagem é essa? É uma linguagem que mostra que Deus se entristeceu. E Deus não sabia que isso ia acontecer? Sabia, mas isso aqui só está mostrando o quanto Deus viu que a humanidade chegou num ponto desprezível. Deus fez questão de mostrar isto. Deus fez questão de mostrar que estava reprovando todas as atitudes da humanidade. E você vai notar que dentro de todo este arrependimento antropomórfico, Deus escolhe um homem por nome de Noé. O nome Noé vem de uma expressão hebraica que significa Noa. Noa significa descanso. Isto é profético e mais à frente nós vamos compreender. Deus se entristeceu de ter criado a humanidade, pois o pecado e a corrupção haviam se espalhado por toda a terra. A reação de Deus demonstra o seu amor e a sua tristeza diante do mal que havia permeado a criação. Diante da corrupção generalizada, Deus decidiu destruir tanto os seres humanos como os animais da terra. A decisão divina de enviar o dilúvio era tanto um ato de justiça e juízo contra o pecado, mas também uma manifestação do seu amor pela justiça e retidão. Então você vai notar que Deus decide destruir a humanidade não é porque Deus odeia o ser humano. Deus decide destruir a humanidade pelo fato que Deus ama a retidão e a justiça. Então, como é que eu ando nos padrões de Deus? Andando em retidão e sendo uma pessoa justa. Eu só posso ser justo à luz das sagradas escrituras. Justo só pode ser à luz das Sagradas Escrituras, porque a palavra, as Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada é o próprio Cristo, ok? E você vai ver que Deus manifesta aí a sua justiça, e antes de manifestar a sua justiça, o seu juízo, Deus dá a ordem a Noé para que Noé entrasse na arca, e Deus vai dar uma instrução. Na verdade, antes de Noé construir, Deus dá instruções de como Deus quer a arca. E isso é muito interessante, porque Deus poderia muito bem ter falado para Noé: Noé, construa a arca. E ponto. Noé, construa a arca que caiba tantos animais. Não, Deus não falou isso. Deus foi milimetricamente, Deus instruiu Noé milimetricamente como a arca deveria ser. Então, um dos motivos de Noé ser um homem que foi alcançado pela salvação era que ele obedecia a Deus nos pequenos detalhes que Deus havia estabelecido. Então, Noé não era um tipo de pessoa que obedecia a Deus até certo ponto e dali parava, porque aqueles detalhes não iam importar muito. Não, Noé era alguém que obedecia a Deus
por completo. Noé não obedecia a Deus por 10%, 20%, não. Noé obedecia a Deus 100%. Marcos, você está dizendo que nós devemos obedecer a Deus 100%? Sim. Não consigo, não conseguimos, mas pelo menos nós devemos tentar, todos os dias, obedecer a Deus 100%. E como eu consigo? À luz das Sagradas Escrituras. A resposta sempre será a Bíblia, pois é a nossa regra de fé. Então, após Deus dar as instruções para Noé, Noé entra na arca, e a pergunta que fica é, se antes do pecado, os animais não possuíam cadeia alimentar, por exemplo, o tigre não caçava o javali, o leão não caçava a zebra, não caçava um outro tipo de mamífero, por que dentro da arca nós não temos relatos que outros animais atacaram outros animais? Vamos lá. Quem que deu a ordem para os animais entrarem dentro da arca? Foi Noé? Não. Noé não deu a ordem para os animais entrar na arca. Deus deu a ordem para que cada animal entrasse na arca. Mas isso é interessante, porque até os animais, seres irracionais, obedeceram a Deus, e tem pessoas, tem crentes que não obedecem ao Senhor. Isso é até complicado. Hoje em dia o pessoal se ofende com tudo, falar isso aí o pessoal vai achar que nós estamos dizendo que o animal é mais inteligente do que ela, tendo em vista que esse texto apresenta que os animais foram mais inteligentes do que os seres humanos. Pois bem, vamos lá, isso aqui é só para descontrair, mas é uma verdade. Os animais obedecem à voz de Deus, e os mesmos que obedecem à voz de Deus para entrar, os mesmos que obedecem à voz de Deus dizendo que o texto não fala isso, mas a resposta mais contundente que nós temos é que Deus estabeleceu o propósito de que nenhum animal pudesse se alimentar de outro animal dentro da arca. Isto é claro porque os mesmos animais que entraram foram os mesmos que saíram. Porque se o leão come os outros animais mamíferos, o leopardo, o guepardo e por aí afora, dentre tantos outros animais, eles se alimentam dos outros animais, não teria a possibilidade de hoje nós termos a fauna que nós temos hoje. Ok? Então, o Deus que estabeleceu para que os animais entrassem na arca foi o mesmo que interrompeu. Deus interrompeu a cadeia alimentar da humanidade, dos animais, melhor dizendo. Ok? Capítulo 6, verso 22. Noé agiu de acordo com tudo que Deus lhe ordenara. Ele construiu a arca conforme as dimensões exatas e realizou todas as tarefas necessárias para uma conclusão. A fé de Noé em Deus motivou a perseverar na construção. Mesmo enfrentando zombaria, descrença por parte dos outros, sua fidelidade e devoção a Deus são evidenciadas em sua obediência completa. E hoje eu estava aí no momento de comunhão com os meus irmãos e eu disse o seguinte: eu não posso me permitir ser influenciado pelas opiniões de pessoas que não ouviram a voz de Deus. Eu não posso me permitir ser influenciada por pessoas que não entendem o propósito que Deus estabeleceu sobre a minha vida. Pois uma vez Deus estabelecendo um propósito, uma vez Deus estabelecendo um projeto, e este projeto somente eu ouvi, este propósito somente eu ouvi, este sonho somente eu ouvi, esta promessa somente eu ouvi, eu não posso esperar que os outros vão ter opiniões que vão me ajudar a cumprir o que Deus estabeleceu, porque eles não ouviram o que Deus falou. Então, eles são os que menos têm que acreditar de fato naquilo que Deus falou a teu respeito, que Deus falou para você fazer, porque Deus não falou com eles, Deus falou com você. Aleluia! Então, o que Noé compreendeu foi o seguinte: o que Deus falou comigo não vai mudar independente de opiniões de pessoas que não ouviram o que Deus falou. Então, uma das coisas que nós precisamos aprender com Noé é manifestar fé com aquilo que Deus falou. E muitas das vezes nós não manifestamos fé. Como é que nós não manifestamos fé? Muito simples. Quando nós pedimos confirmação daquilo que Deus falou. Deus, eu sei que o Senhor falou, mas confirma de novo. Isso é manifestação de falta de fé e não de fé.
Porque quem tem fé entende que a voz de Deus é impossível de não reconhecê-la. É impossível não reconhecer a voz de Deus. E quem reconhece a voz de Deus não precisa de muitas confirmações. Vamos lá. Principais lições de Gênesis capítulo 6, e nós caminhamos para o final. Primeiro ponto, o pecado tem as suas consequências graves. A narrativa do dilúvio nos mostra que o pecado leva à destruição. É um lembrete que devemos buscar uma vida de retidão e evitar a corrupção. O que é corrupção? Corrupção vem do verbo corromper. Então, o que é corromper? Corromper não é algo do dia para a noite. Corrupção é algo que acontece todos os dias. Então, acontece um pouco na segunda, acontece um pouco na terça, na quarta, na quinta, na sexta e por aí afora. Então, a corrupção não acontece da noite para o dia. A corrupção é algo que vai minando, é como um câncer. Vai aos poucos, pelas beiradas, até um ponto de se tornar algo intratável, ser impossível de tratar. Outro ponto que nós compreendemos aí em Gênesis capítulo de número 6, verso de número, e até o capítulo de número 7, que Deus é soberano. Na página de número 20 do seu PDF. Deus é soberano. Mesmo em meio ao juízo e calamidade, Deus mostra o seu controle, protege aqueles que são fiéis a Ele. E aí você percebe que a expressão não está fiel, mas fiéis. Então mostra que sim, a família de Noé se inclinou à adoração a Deus. Ele preservou Noé e a sua família, mostrando o seu poder e cuidado. Já no tópico, na página de número 21, você vai ver aí uma das lições também, buscar a santidade. Em um mundo corrupto, é essencial nos esforçarmos para manter uma relação íntima com Deus, buscando viver de acordo com seus princípios e resistindo às tentações. Então, o que é santidade? Santidade é se separar para um propósito. Se separar para uma finalidade. Qual é o nosso propósito? Glorificar a Deus. Então, santidade não é se tornar um anjo. Santidade é você se purificar todos os dias. Santidade é você se inclinar para o Senhor todos os dias, consagrar a sua vida todos os dias. Aí nós vamos nominar algo aqui, nós vamos abordar algo que nós falamos no início da nossa aula, na nossa introdução. Página de número 21. Salvação pela fé. Noé foi salvo pela fé em Deus e hoje somos salvos pela fé em Jesus Cristo. A narrativa nos lembra que a salvação vem de Deus, não por mérito próprio, mas pela fé em seu plano redentor. Então aí você pergunta, o que salvou Noé foi a arca? Não. O que salvou Noé foi a fé em Deus em livrá-lo. Se Noé constrói a arca e a vida de Noé, e Noé não tem capacidade, Noé adoece ou algo acontece assim, Deus livraria Noé da mesma maneira. E por que Noé não adoeceu? Porque Noé teve capacidade? Porque Deus não dá projetos que eu não sou capaz de fazer. Coloque isso na sua cabeça. Por isso que Deus cobra tanto de você. Porque Ele entregou um projeto na tua mão que Ele sabe que você pode fazer. Então para de ficar dando esse projeto na mão dos outros e sacode a poeira dos pés, arregaça as mangas e vai fazer aquilo que Deus te mandou fazer. Para de passar responsabilidade para os outros. E vamos lá, agora nós vamos responder as principais perguntas feitas sobre Gênesis capítulo 6. Quem são os filhos de Deus mencionados em Gênesis de número 6? Existem diferentes tipos de interpretações que são os filhos de Deus mencionados em Gênesis. Alguns argumentam que são anjos caídos. É a ideia menos provável, que se relacionaram com mulheres humanas, enquanto os outros afirmam que são seres humanos que se consideravam superiores e que contrariavam a vontade de Deus e se relacionavam com mulheres de outra linhagem. Não há consenso absoluto sobre esses estudos teológicos, mas o importante é analisar o contexto histórico e cultural e a época da escrita do livro de Gênesis. Aí você vai abordar lá no capítulo de número 5, a resposta está lá. Por que Deus decidiu destruir toda a humanidade através do dilúvio? Gênesis capítulo de número 6, verso de número 5, afirma que a maldade humana havia atingido um nível tão elevado que as intenções de seus corações eram continuamente, tá vendo? A corrupção não é algo da noite para o dia, continuamente. Porque Lúcifer foi expulso? Porque
as iniquidades foram multiplicadas pela multidão das tuas iniquidades. Ok? Além disso, a corrupção e a violência estavam prestes em toda a terra. Deus, portanto, decidiu destruir toda a humanidade através do dilúvio, poupando apenas Noé e a sua família, que eram justos e fiéis a ele. Vamos lá, o que significa o verso que menciona os Néfilins em Gênesis capítulo 6. Menciona os Néfilins, que são descritos como heróis ou gigantes, filhos dos filhos de Deus e das filhas dos homens. Há diferentes interpretações sobre quem são os Néfilins, mas a maioria dos estudiosos concorda que se refere a descendentes da união entre seres celestiais e mulheres humanas mencionadas em versos anteriores. Aí vai de interpretação. Biblicamente falando, o anjo não tem a possibilidade de se relacionar com o ser humano, ok? Mas lá para Manoá, os anjos se manifestaram em forma humana. Deus permitiu, tá? Deus permitiu, apenas isso aí vem de um fator permissivo de Deus. E aqui, a grosso modo, nós não acreditamos que foi criaturas divinas, mas sim aqueles que estavam da descendência de Sete, da descendência de Caim. No entanto, a maioria dos comentaristas bíblicos enfatiza que a ideia deste relato explora a corrupção da humanidade e seus efeitos, como a violência e a tirania. Qual é o propósito de Deus em salvar a família de Noé? Noé era um homem justo e reto que andava com Deus. Embora a humanidade fosse corrupta, Deus viu em Noé uma chance de preservar a linhagem piedosa da qual o Messias iria nascer. Então, da onde Noé aprendeu a ser piedoso? Da onde Noé aprendeu a viver uma vida em santidade? De Sete, o seu antecessor, quem antecedeu Noé. E aí os filhos de Noé e as suas esposas, nenhum deles, e a esposa de Noé, nenhuma delas eram da descendência de Caim, ok? Eram da descendência de Sete. E aí nós encerramos. Deus ordenou a construção da arca para que Noé e sua família fossem poupados do dilúvio e também para que pudessem preservar a biodiversidade animal. Então você vê, se Deus preservou a biodiversidade animal, a natureza, por que nós não vamos fazer isso? Nós devemos procurar ser semelhante ao nosso Criador. No final, Deus manteve a sua promessa de salvar Noé e sua família e concedeu uma nova oportunidade para a humanidade começar de novo. Então aí você percebe que Deus mais uma vez manifesta a sua misericórdia. Aí o capítulo de número 7, Noé entra na família com a sua arca, nós já falamos sobre isso, e no capítulo de número 8, as águas do dilúvio diminuem. Dois pontos que eu quero frisar aqui com vocês, que eu não coloquei aqui no nosso resumo, mas eu gostaria de frisar com vocês. Primeiro ponto, acredita-se, ok? Que o nome Noé, Noa, que significa descanso, já é um apontamento profético, tanto para o Messias, no caso Cristo, é aquele que providenciaria o descanso. Aí você vê lá em Apocalipse, e ele enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá pranto, nem dor. Isso é descanso, refrigério na alma. E o termo Noa, que vem do termo descanso, que também é usual para refrigério, também apontava para que após o dilúvio haveria um descanso para Noé e sua família, que foi no Monte Ararat, que hoje está localizado na atual Turquia. Outro ponto também a se analisar é que, para que Noé identificasse se as águas do dilúvio estavam diminuindo, ou se já haviam diminuído em algumas localidades, foi soltando um corvo. Só que nós sabemos que o corvo se alimenta de carne imunda, não só carne imunda, mas qualquer tipo de carne. E Noé solta o corvo vai e não retorna. Então acredita-se que este corvo não retornou porque os corpos boiando, não me pergunte como Deus deu um jeito na quantidade de corpos, ok? Lembrando que a época havia a diferença enorme de numeração de pessoas daquela época para hoje. Hoje nós temos 8 bilhões e 200 mil pessoas por aí. Mas, pois bem,
Então, o corvo simbolizava algo que gostava das coisas impuras, mas quando Noé ele vai trazer algo espiritual, ele vai lançar, né, uma pomba, e esta pomba ela retorna trazendo um ramo de oliveira representando a pessoa do Espírito Santo. E a oliveira representa o azeite, oliva representa a presença do Espírito Santo. E assim nós encerramos a nossa aula sobre Gênesis capítulo 6. Falamos sobre o capítulo 7 de uma maneira bem resumida e capítulo de número 8. Próxima aula, capítulo 9, 10 e 11. Deus abençoe a sua vida e pegue o resumo para acompanhar esta aula. Deus abençoe.